E aí, tudo bem contigo? Jota aqui falando, aqui diretamente da agência Hut de Encarnação no Paraguai. Quero passar nessa apresentação rapidamente para você algumas informações sobre residência temporária no Paraguai, como funciona esse processo passo a passo, basicamente, que nós utilizamos e também como você pode receber a nossa assessoria caso você ache interessante desta forma, ok? Mesmo assim, o objetivo desse vídeo é ser informativo e você pode pegar todos os detalhes sobre os passos que nós utilizamos normalmente para você emitir a tua cédula paraguaia, passando por todo o processo, desde o início, que é o pedido de residência temporária, até mesmo o pedido da cédula paraguaia. Tá? Só para lembrar vocês, eu, Jota, sou responsável pela agência Hut, assim como a Chloe, que está aí nesse vídeo, e o Dr. William, que são as pessoas habilitadas a dar atendimento para você e fazer os fechamentos de pedidos de residência temporária através da nossa assessoria. Não sendo uma dessas três pessoas, desconfie, porque com certeza deve ser um golpe, ok? Esse é um aviso porque está acontecendo muito essas questões aí. Vamos lá. Olha só, o que é a residência temporária? Você precisa primeiramente entender a diferença dessas residências. Existe residência para empresários, que é pela SUAS, existe residência permanente, que é uma outra questão que você vai poder fazer somente depois da temporária. Existe residência pelo Mercosul, que nós não costumamos oferecer muito e nem recomendar muito. Ela é mais destinada a estudantes, e mesmo para estudantes eu não acho tão vantagem assim. Eu acho muito mais interessante a residência temporária de 2 anos, porque você vai pegar a cédula, que é o mais importante, você ter a cédula paraguaia. E aí você tem ela com validade para 2 anos, com quase todos os direitos que um paraguaio tem. Então, essa é a residência temporária. O governo paraguaio vai te dar, primeiramente, uma autorização. Nessa autorização, quando você protocola, você recebe um documento chamado residência precária. Depois, 90 dias aproximadamente, você recebe a admissão temporária. E aí, com essa admissão temporária, você pode ir para a segunda fase, que é o segundo processo, pedir o carnê do estrangeiro e, posteriormente isso, a cédula de identidade paraguaia. Então, você passa por 4 documentos. O quarto é a cédula de identidade paraguaia, tá? Então, são 2 processos, basicamente. Um processo é feito através da imigração e outro processo através dos órgãos da identificações, sendo que você precisa também fazer outros passos no meio desse processo. Como que funciona? Quem pode solicitar? Qualquer brasileiro, não importa a idade, pode ter 6 meses de idade, quanto 70 anos de idade, desde que não tenha nenhum problema criminal e que a sua certidão criminal da Polícia Federal no Brasil, na Interpol e no Paraguai não tenha nenhuma limitação, não tenha nenhuma restrição. Desde que essa certidão seja emitida sem problemas, tá ok. Qualquer pessoa pode emitir e não vai ser negado e não tem motivo para ser negado, ok? Então, esses são os documentos básicos que você precisa para poder fazer o pedido inicial e dar andamento nesse processo, que são o quê? RG ou passaporte brasileiro, né, claro, sem rasuras e dentro da validade. Esse vídeo é exclusivamente para brasileiros, mas também podemos atender pessoas de outras nações, se necessário, é só entrar em contato com a nossa equipe. Certidão de nascimento ou de estado civil, então se você já casou, a tua certidão é de casamento. Se você já é divorciado, a certidão é de divórcio. Se já é viúva ou viúva, certidão de óbito. Essa é a certidão atualizada, a certidão do estado civil, né? Antecedentes da Interpol, da Polícia de Informática e da Polícia Federal. Esse também é um requisito obrigatório, tá? Todos esses documentos que eu estou falando para vocês são obrigatórios. Você vai precisar emitir aí no Brasil a certidão da Polícia Federal e aqui no Paraguai a certidão da Interpol e a certidão da Polícia Nacional. Isso para a primeira fase. Você precisa ter a permissão de entrada no país, que é o permisso que nós chamamos. Quando você entra no Paraguai, eles vão te dar um papelzinho ou no sistema, se for através da Argentina, a tua entrada. O certificado internacional de vacinação, que é o CIVP, obrigatório também, e 4 fotos 3x4 ou 4x6 atualizadas. Basicamente, esses são os documentos. Parecem ser simples, parecem ser poucos, mas aí entra a questão do sistema, né? A questão dos requisitos que o Paraguai exige para você fazer isso. Uma coisa é você estar no Brasil, outra coisa é você estar em outro país, no Paraguai. Então, o cartório do Brasil, ele tem um padrão para fazer os documentos, mas aqui no Paraguai eles aceitam somente dentro dos padrões deles aqui, indiferente de como o cartório faz aí no Brasil. Para eles isso não faz diferença e eles exigem que seja nos padrões aqui. Então, quando você vai apostilar, fazer o apostilamento de AIA através do cartório, para que esse documento tenha validade no Paraguai, o que é o apostilamento de AIA? É como se fosse uma
autenticação de um documento, reconhecer a firma de um documento, autenticar por original, porém para outro país, ou seja, você está fazendo para o Paraguai nesse caso. Então, ele se chama apostilamento de AIA, é um selo grande e tudo mais, tem alguns carimbos que o cartório tem que fazer. É aí que mora o problema, né? Muitos cartórios, ou pelo menos posso dizer que todos os cartórios do Brasil fazem de maneira diferente um do outro. E aqui no Paraguai tem os padrões que eles exigem, e não tem como eu expressar isso para vocês através de um vídeo para dizer esse detalhe não pode, esse detalhe não pode. Só vai saber aqui na hora. Através da nossa empresa você não teria esse problema nenhum, mas aqui eu estou me referindo a informações caso você venha querer fazer por conta própria, ok? Aí é por sua conta e risco chegar aqui e eles aceitarem dentro do padrão que você fez o apostilamento aí no Brasil, e é onde acontece o maior número de problemas, tá? Como que são os passos? Simplesmente são 3 passos para você fazer o pedido da cédula até que você tenha a emissão da cédula, né? O primeiro passo, os nossos advogados no Brasil organizam toda essa documentação para você, caso você venha fazer com a nossa empresa, você não precisa ter dor de cabeça nem mesmo com isso, eles vão organizar tudo, vão fazer todas as atualizações de certidões, de estado civil, identidade, criminais e tudo mais. Aí você vai fazer a primeira viagem para o Paraguai obrigatoriamente, tá? Se alguém falar para você que você não precisa viajar, tem alguma coisa errada nisso, porque isso é impossível. O governo paraguaio exige que essa viagem seja feita e que você faça em loco, porque você tem que tirar todas as digitais, fotos, assinaturas e tudo mais presencialmente. Tudo é feito, no nosso caso, aqui por Encarnação, através da agência Hut, que é a minha empresa. Então, essa primeira viagem que você vai fazer, você vai poder permanecer aqui no Paraguai de 1 a 15 dias, depois eu vou explicar melhor. Depois, você pode retornar para o Brasil, após fazer a protocolação inicial, e aproximadamente em 90 dias que eles vão aprovar a sua residência, você já pode marcar a segunda viagem, que é onde você vai dar andamento na segunda fase do processo, que você vai necessitar recolher toda aquela documentação novamente e alguns documentos a mais para poder fazer esse retorno, a segunda viagem, e protocolar o pedido da cédula de identidade paraguaia, que nada mais é do que a identidade, o RG paraguaio, como nós conhecemos aí no Brasil, tá? Então, são passos muito simples, basicamente, porém tem a questão dos documentos, dos padrões dos documentos e os locais que você tem que se dirigir, que são vários lugares para poder fazer todos os passos. Então, normalmente as pessoas se atrapalham muito nessa fase, cometem muitos erros, trazem documentação errada do Brasil e aí não conseguem fazer o encaminhamento ou dar alguma coisa errada, perde viagem, perde tempo de hospedagem, perde tempo de vida, né? Porque você vai ficar aqui em viagem por vários dias ou semanas. E aí entra a parte onde nós podemos oferecer para você o nosso serviço de assessoria através da nossa empresa, uma empresa que já fez centenas de processos de imigração até hoje, com 100% de qualidade, nenhum tipo de problema, né? Todos os clientes que fazem com a gente conseguem ter tudo certinho, até a emissão da cédula. E para isso você vai ter um pacote, eu vou explicar para você o que está incluído nesse pacote agora. Na nossa assessoria PRO, que inclui o apoio à emissão dos documentos no Brasil através do nosso setor jurídico, são advogados especializados em direito internacional aí no Brasil, que vão atender você e fazer o encaminhamento de todos os documentos, encaminhar para você, e você vem até o Paraguai com essa pasta de documentos. Aqui na nossa empresa nós vamos assessorar você, fazer uma revisão dessa documentação e aí dar sequência nos próximos passos. Está incluído também cópias e autenticações nos cartórios aqui do Paraguai, com todos os custos por nossa conta, os antecedentes criminais da Interpol, com todos os custos por nossa conta, as taxas de antecedentes da Polícia Nacional, a taxa da residência temporal no Departamento de Imigrações, que é a maior taxa, a taxa do certificado de erradicação e toda a assessoria presencial que nós vamos oferecer para você através da nossa empresa aqui no Paraguai. Quando você chegar aqui, obviamente, tudo com agendamento, alinhamento, tudo muito organizado com o nosso setor jurídico aí no Paraguai, aí no Brasil. Quanto tempo você precisa ficar aqui no Paraguai nessa primeira viagem? Na verdade, pelo processo normal, de 15 a 30 dias, aguardando sair as certidões criminais da Interpol e tudo mais que demoram. Porém, nós temos um sistema aqui onde nós conseguimos antecipar esse prazo e você pode resolver tudo em apenas um dia. Na hora que você for contatar a nossa equipe, você pode perguntar sobre isso, que eles vão te informar melhor, tá? Aí a gente pode antecipar essa documentação para você, com auxílio aqui do nosso relacionamento
com os órgãos, e aí você vem somente depois que a gente tiver essa documentação em mãos. E aí, depois de 90 dias, você pode marcar a segunda fase do processo, que é a sua segunda viagem, ou seja, você tem que viajar 2 vezes para o Paraguai, né? Na segunda viagem, você vai ter, incluído no pacote, tudo é um pacote só, tá? Você vai ter, novamente, todo o apoio e emissão de documentos no Brasil, as cópias autenticadas no cartório aqui do Paraguai, em todos os cartórios necessários, antecedentes criminais novamente, que tem que tirar a segunda via, porque o primeiro ele venceu o prazo, antecedentes criminais da Polícia Nacional também, carnê do estrangeiro, que é um novo documento e ele é mais demorado normalmente, declaração de vida e residência, pedido de cédula paraguaia, tudo isso tem taxa e custos, né? Tudo está incluído no nosso pacote, e também a assessoria novamente, como você teve na primeira vez, na segunda vez também, até encaminhamento do pedido da tua cédula. Quanto tempo você tem que ficar no Paraguai nessa segunda viagem? Se for pelo prazo normal, poderia chegar até 2 meses, porque demora muito para sair o carnê do estrangeiro às vezes. Porém, a gente tem o mesmo sistema que nós podemos combinar com você e fazer uma organização de logística ali para que você possa viajar e você não precise ficar esperando mais do que 1 ou 2 dias, beleza? E essa entrega da cédula, ela ocorre em até 6 meses. Depois que você faz o último passo, que é o pedido da cédula, em até 6 meses ela vai ser entregue. Pode ser em 3, pode ser em 2, mas eles não dão um prazo exato. Então, pode durar até 6 meses, como já aconteceram em alguns casos, ok? Bom, quanto custa esse processo todo, esse pacote com todas as taxas, custos, honorários, advocatícios, honorários aqui da nossa assessoria presencial, tudo incluído, tá? O valor normal é 13 milhões e 500 mil guaranis, que hoje daria um pouco mais de 10 mil reais no câmbio de hoje, vamos colocar aí 10/10 de 2025, em torno de 10 mil e poucos reais, porém, nós estamos com uma promoção onde nós fazemos apenas 11 mil guaranis, isso já incluindo todos os custos, ok? E os custos não são somente da imigração, como muita gente pensa, porque você vai no site da imigração e você olha os custos lá, mas lá estão somente os custos oficiais da imigração. Não tem custo da Interpol, nem da Polícia Nacional, nem dos cartórios e outros processos, sendo que são 2 processos que têm que ser feitos, então esses custos são todos dobrados. Da identificações, que é uma taxa bem alta também, que é no pedido da cédula. Então, aqui dentro desses 11 milhões de Guarani, que hoje, em 10/10 de 2025, está dando em torno de 8.400 reais no câmbio de hoje, mas isso aí vai depender do câmbio do dia que você for contratar, porque aqui nós fazemos tudo em guaranis, e você pode parcelar esse valor de várias formas, ok? Vou explicar um pouquinho para você agora como é que pode ser feito isso. Esse 11 milhões de Guarani pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que é 33%, que seria 3 milhões 667 mil guaranis, em torno de 2.800 no câmbio de hoje, dessa data que eu estou fazendo esse vídeo. Então vamos colocar 2.800, você pode pagar inicialmente, dividindo em até 24 vezes nos cartões ou nos boletos, em até 10 vezes no boleto. Somente 33% do pagamento. Os outros 33% do pagamento você pode trazer em mãos aqui para a gente quando você fizer a primeira viagem, porque nós usamos esse dinheiro para fazer os pagamentos das custas processuais aqui. Então você tem que trazer isso em reais ou em guaranis. Nós só aceitamos guaranis. Se você chegar aqui com reais, a gente te instrui a casa de câmbio aqui próximo da empresa e você pode fazer o câmbio, a troca por guaranis e vai nos entregar o montante exato de 3 milhões 667 mil guaranis. Esse é o montante exato. Não importa quantos reais vai dar no dia, vai depender do câmbio. O que nós temos que receber aqui na sua segunda viagem, aliás, na sua primeira viagem, são 3 milhões 667 mil guaranis. E o último pagamento, que é a última etapa do pagamento, pode ser feito na segunda viagem. Lembrando que essas viagens podem ter espaços intercalados e espaços longos. Então, por exemplo, você pode viajar a primeira vez somente daqui a 1 ano, se você quiser. Você pode fazer o contrato com a gente hoje, o nosso contrato tem carência de 1 ano para você fazer a primeira viagem. Você só vai trazer esses montantes dos pagamentos posteriores em cada viagem que você fizer. Então, por exemplo, você fechou hoje em outubro de 2025, você resolveu viajar lá em março de 2026 para fazer o primeiro processo. Você vai trazer esse valor lá em março de 2026, 3 milhões 667 mil guaranis. Hoje seria 2.800, como eu falei, no câmbio de hoje. E depois, a segunda viagem, vamos dizer que você marcou para outubro de 2026. É possível também. Ou setembro, né? Tem um prazo limite ali também. E aí sim que você vai trazer o último montante do pagamento, que é o mesmo valor, em torno de 2.800 reais no câmbio de hoje, tá? Somando, totalizando
11 milhões de guaranis, que daria uns 10 mil, uns 8.400 reais no câmbio de hoje, em outubro de 2025, tá? Mais ou menos isso. Lembrando que aí já estão incluídos todos os custos processuais aqui do Paraguai, os honorários advocatícios do escritório aí do Brasil e também da nossa empresa, tudo embutido dentro do mesmo pacote, ok? Só não está incluso o apostilamento das documentações e segundas vias de documentos aí do Brasil que você vai ter que pedir antes de vir. Se você tiver uma criança menor de 13 anos, a gente pode fazer um desconto médio aí de $50 aproximadamente. Se for famílias, nós conseguimos descontos por pacotes para 2 pessoas, um desconto aproximadamente $100, para 3 pessoas aproximadamente $200, para 4 pessoas ou mais, aproximadamente $400 de desconto no pacote total, ok? E quais são os benefícios e vantagens que você tem em fazer essa assessoria solicitada através da nossa empresa com o nosso acompanhamento? Primeiro, consultoria jurídica especializada no Brasil. Isso é um diferencial muito grande, são raríssimas as empresas aqui no Paraguai que têm essa estrutura, principalmente com o escritório no Brasil, aonde o contrato que você vai formalizar na contratação desse serviço é diretamente nesse escritório, com tua segurança jurídica no Brasil, porque não teria nem sentido você mandar dinheiro para alguém, contratar alguém aqui no Paraguai, porque aí você não tem segurança jurídica nenhuma. Se essa pessoa não cumprir com o serviço, como é que você vai requisitar de volta esse monto pago? Então aí no Brasil não, nós temos os advogados inscritos na OAB, você vai reclamar para eles, se eles não resolverem o problema, você vai poder acionar eles, né, na ouvidoria da OAB, e eles vão ter um comprometimento enorme com isso aí, né, podendo comprometer até a carreira deles. Então é óbvio que a tua segurança é muito melhor dessa forma. Atendimento com suporte no Brasil e no Paraguai através do WhatsApp, não importa a cidade ou estado que você está no Brasil, nós podemos te atender. Acompanhamento presencial nas etapas do Paraguai, onde nós vamos te acompanhar em todos os passos aqui, não somente te acompanhar até a porta, como muitas assessorias fazem, mas sim te acompanhar até dentro do setor, lá na salinha privada, aonde o atendente vai te atender e poder te ajudar com a tradução também, já que nós temos fluência aqui no espanhol da pessoa que faz esse acompanhamento para você, ok? E isso é um grande diferencial, vai por mim, porque as pessoas se atrapalham muito quando elas vêm sem uma ajuda de tradução na hora de ser atendido aqui nos departamentos, tá? Você vai ter também o auxílio na preparação de todos os documentos, tanto no Brasil quanto no Paraguai, sem se preocupar com nada. Representação junto aos órgãos públicos oficiais aqui no Paraguai, nós vamos te acompanhar passo a passo. Em alguns deles você não tem nem a necessidade de estar presente. Suporte contínuo até a emissão da cédula. Então o nosso trabalho vai terminar somente do momento que a tua cédula for emitida e estiver em suas mãos. Aí sim encerrou o nosso serviço. Isso pode levar um prazo aí de 7, 8 meses, dependendo da época também, depende do volume, da demanda que tem na imigração aqui do Paraguai. Tudo é feito por Encarnação, onde nós temos a nossa sede, ok? E nós conseguimos acelerar ao máximo esses processos, combinando tudo direitinho com você, fazendo os agendamentos e total facilidade na comunicação em português e espanhol, sendo que a nossa empresa é especializada em atender brasileiros com a área imobiliária e também a área de imigração, e também temos as pessoas fluentes em espanhol aqui que vão te acompanhar para fazer todo esse encaminhamento até que você possa ter a tua cédula paraguaia, poder abrir conta em banco, abrir empresas e vários outros direitos como os paraguaios têm, até mesmo de morar aqui no Paraguai, tá bom? E esse foi uma explicação rápida e resumida para deixar aqui gravado para você. Você pode entrar em contato agora através do telefone que está na descrição desse vídeo ou também nos contatos que eu deixei nessa telinha aqui para você falar com a nossa equipe e nós vamos te dar todas as instruções e informações finais para você começar o teu processo de pedido de residência no Paraguai. E não esqueça, não demore para começar, porque esse processo tem um prazo e ele demora um pouquinho para sair e às vezes você vai precisar disso com mais urgência. Então, dá andamento quanto antes, a gente facilita o máximo que puder para você aqui, para você pagar e conseguir ter a tua cédula paraguaia. E depois, posterior a isso, você pode, após 2 anos, fazer o pedido da cédula permanente sem problema nenhum, tá bom? Um abraço.